A emergência de uma espiritualidade moderna. Como pensar a salvação se o mundo não é mais uma ordem harmoniosa e se Deus está morto? Para alcançar tal objetivo, os modernos seguiam duas grandes linhas. A primeira, não nego que sempre a considerei pouco ridícula, mas, enfim, ela é tão dominante nos dois últimos séculos que não se pode omiti-la. É das religiões da salvação terrestre, especialmente o cientificismo, patriotismo e o comunismo. O que isso quer dizer? Grosso modo, o seguinte: não podendo sustentar-se numa ordem cósmica, não podendo mais acreditar em Deus, os modernos inventaram as religiões de substituição, espiritualidade sem Deus ou, para ser direto, ideologias que, professando com frequência um ateísmo radical, agarram-se, apesar de tudo, a ideais capazes de dar sentido à existência humana ou de justificar que se morra por eles. Do cientificismo a Júlio Verne até o comunismo de Marx, passando pelo patriotismo do século XIX, essas grandes utopias humanas, por demais humanas, tiveram pelo menos o mérito, um pouco trágico, é verdade, de tentar o impossível, reinventar ideais superiores, sem por isso sair, como faziam os gregos, com o cosmos e os cristãos com Deus dos quadros da própria humanidade. Dito claramente, três modos de salvar a vida ou de justificar a morte. Dá-se no mesmo, sacrificando-a em benefício de uma causa superior, a revolução, a pátria, a ciência. Com esses três ídolos, como dirá Nietzsche, foi possível salvar a fé, conciliando a vida e o ideal, sacrificando-a eventualmente por ele, foi possível preservar a certeza de se salvar, passando pela via de acesso à eternidade. Passando pela última via de acesso à eternidade. Para lhe dar um exemplo caricatural, mas altamente significativo, dessas religiões de salvação terrestre, dessas religiões sem ideal exterior à humanidade, citarei um grande momento da história da imprensa francesa. Trata-se da primeira página do France Nouvelle, principal publicação do Partido Comunista, imediatamente após a morte de Stalin. Você sabe que Stalin foi o chefe da União Soviética, o papa, por assim dizer, do comunismo mundial, e que todos os fiéis consideravam, apesar de todos os seus crimes, como um verdadeiro herói. Na época, pois, estamos em 1953. O Partido Comunista Francês redige a primeira página de seu principal órgão de propaganda em termos que hoje parecem estarrecedores, mas que traduzem perfeitamente o caráter ainda religioso da relação com a morte no seio de uma doutrina que, no entanto, desejava ser radicalmente materialista e ateísta. Aqui vai o texto. Cita o texto mencionado. O coração de Stalin, inclusive companheiro de armas e prestigioso continuador de Lenin, o chefe, amigo e irmão dos trabalhadores de todos os países, cessou de bater. Mas o stalinismo vive, ele é imortal. O nome sublime do genial mestre do comunismo mundial resplandecerá como uma chamegante claridade pelos séculos e será sempre pronunciado com amor pela humanidade reconhecida. A Stalin, para todo sempre seremos fiéis. Os comunistas se esforçarão para merecer, por sua dedicação incansável, a causa sagrada da classe trabalhadora. O título de honra de stalinistas, Glória Eterna ao Grande Stalin, cujas magistrais e imperecíveis obras científicas nos ajudarão a reunir a maioria do povo. Termina a citação mencionada. Como você vê, o ideal comunista era tão forte, tão sagrado, como diz a redação ateísta do France Nouvelle, que permitia ultrapassar a morte, justificar que se dê a vida sem temor e sem remorso por ele. Não é, pois, exagero dizer que estamos diante de uma verdadeira doutrina da salvação. Ainda hoje, o último vestígio de uma religião sem deuses, o hino nacional cubano, estende essa esperança aos simples cidadãos, desde que tenham sacrificado cada destino particular à causa suprema. Pois, morrer pela pátria, afirma ele, é entrar na eternidade. Como você sabe, encontraremos na direita formas de patriotismo equivalentes. É o que comumente se chama de nacionalismo.
e a ideia de que vale a pena dar a vida pela nação, de que se é membro, se evidencia também nessa tendência. No estilo bastante parecido com o do comunismo e o do nacionalismo, o cientificismo ofereceu também razões para se viver e morrer. Se você já leu um livro de Júlio Verne, constatou como os cientistas e construtores, tal como se dizia ainda na escola primária, quando eu era criança, tinham a impressão de que ao descobrir uma terra desconhecida ou uma nova lei científica, ao inventar uma máquina para explorar o céu ou o mar, inscreveriam o nome na eternidade da grande história e justificavam assim toda a sua existência. Melhor para eles. Se há pouco lhe disse que sempre achei essas novas religiões um pouco ridículas, e muito mesmo, às vezes, não é apenas devido ao grande número de mortos que produziram. Elas mataram muito, é fato, especialmente as duas primeiras, mas é sobretudo a ingenuidade delas que me desconcerta. Porque você compreende, é claro, que a salvação do indivíduo, apesar de todos os seus esforços, não poderia se confundir com a da humanidade. Mesmo que nos dedicássemos a uma causa sublime, com a convicção de que o ideal é infinitamente superior à própria vida, no final é sempre o indivíduo que sofre e morre enquanto ser particular. Não outro em seu lugar, e em face da morte pessoal, o comunismo, o cientificismo, o nacionalismo e todos os outros ismos que se queira pôr no lugar, correm o grande risco de se revelarem, qualquer dia desses, apenas como abstrações desesperadamente vazias. Como dirá o maior pensador pós-moderno, Nietzsche, cujo pensamento estudaremos no próximo capítulo, a paixão pelos grandes projetos, supostamente superiores ao indivíduo ou à própria vida, não seria uma esperteza das grandes religiões que quisemos superar? No entanto, por trás desses esforços desesperados, que às vezes parecem derrisórios, opera, apesar de tudo, uma revolução de amplitude considerável. Pois o que as falsas religiões tramam por trás de sua banalidade aparente ou real é simplesmente a secularização ou a humanização do mundo. Na falta de princípios cósmicos ou religiosos, é a própria humanidade que se sacraliza, a ponto de ascender, por sua vez, ao estatuto de princípio transcendente. A execução, aliás, é possível. Afinal, ninguém pode negar que a humanidade em sua totalidade seja, em certo sentido, superior a cada um dos indivíduos que a compõem, da mesma forma que o interesse geral deve, em princípio, prevalecer sobre os interesses particulares. Sem dúvida, é a razão pela qual essas novas doutrinas da salvação sem Deus, nem ordem cósmica, conseguiram convencer tantos novos fiéis. Repetindo, sem dúvida, é a razão pela qual essas novas doutrinas da salvação sem Deus, nem ordem cósmica, conseguiram convencer tantos novos fiéis. Mas, além dessas formas de religiosidade até então inéditas, a filosofia moderna também conseguiu, como sugeri antes, pensar de outro modo, de modo muitíssimo mais profundo, a questão da salvação. Não quero desenvolver agora detalhadamente o conteúdo dessa nova abordagem humanista. Falarei melhor a respeito no capítulo dedicado ao pensamento de Nietzsche. Desejo-lhe apenas uma palavra, para que você não tenha a impressão de que o pensamento moderno se reduz às banalidades mortíferas do comunismo, do cientificismo ou do nacionalismo. É Kant, na linha de Rousseau, quem lança pela primeira vez a ideia crucial de pensamento alargado, como sentido da vida humana. Diz ele, o pensamento alargado para ele é o contrário do espírito limitado. É o pensamento que consegue se libertar da situação particular de origem para se elevar até a compreensão do outro. Para lhe dar um exemplo simples, quando você aprende uma língua estrangeira, é preciso que ao mesmo tempo você se afaste de si e de sua condição particular de partida, o francês, por exemplo, para entrar numa esfera mais larga, mais universal, onde vive uma outra cultura e, se não uma outra humanidade, ao menos uma outra comunidade humana diferente daquela a que você pertence e da qual, de algum modo, você começa a se desprender sem, contudo, renegar. Desprendendo-se das particularidades iniciais, entra-se, pois, em mais humanidade. Ao aprender uma outra língua, você pode não apenas comunicar-se com um número maior,
de seres humanos, mas ainda descobre por meio da linguagem outras ideias, outras formas de humor, outras modalidades de relação com o outro e com o mundo. Você alarga a visão e afasta os limites naturais do espírito atado à sua própria comunidade, que é o arquétipo do espírito limitado. Além do exemplo específico das línguas, é todo o sentido da experiência humana que está em jogo. Se conhecer e amar são uma só coisa. Você entra largando o horizonte, cultivando-se numa dimensão da existência humana que a justifica e lhe dá um sentido simultaneamente, uma significação e uma direção. De que serve crescer? Perguntamo-nos às vezes. A isso, talvez, e mesmo se essa ideia não nos salva mais da morte, mas que ideia poderia fazê-lo? Ela, ao menos, dá um sentido ao fato de enfrentá-la. Voltaremos a essa ideia mais adiante, para completá-la como necessário e indicar com maior precisão em que sentido ela assume o lugar das antigas doutrinas da salvação. Por agora, e justamente para compreender a necessidade de um discurso, enfim, sem ilusão, é preciso passar ainda por uma nova etapa, a da desconstrução, da crítica das ilusões e das ingenuidades, das antigas visões do mundo. Nesse projeto, Nietzsche é o maior, o mestre da suspeita, o pensador mais devastador, aquele que dá impulso a toda a filosofia do porvir. Impossível depois dele voltar às crenças passadas. Está na hora de você compreender por si mesmo.